Bem-vindo ao especial Legislativas do ECO. Hoje temos connosco Peter Vilax, presidente da Associação das Empresas de Familiares e também CEO da Mediceus, uma empresa que está neste momento a desenvolver uma plataforma de dados de saúde utilizando a técnica de Big Data e tendo por cuidado sempre proteger os dados pessoais dos vários elementos. Ahm, Muito obrigado pela sua presença. Portugal precisa de um choque salarial ou de um choque fiscal? Nem um nem outro. Precisa de um choque económico, precisa de um choque de ambição. Nós temos que, eu já digo há 10 anos, nós temos que ter o objetivo de crescer 3, 4% E como é que se ao consegue ano, fazer de isso? forma sustentada, como outros países da Europa têm que fazer. E assim resolvemos o choque salarial e o choque fiscal. Como é que conseguimos? Nós temos, por tradição em Portugal, governo e empresários trabalharem de costas uns para os outros. Temos que colaborar, tem que haver um ambiente de colaboração. Eu, se fosse primeiro-ministro eleito no próximo 10, convidava os 100 presidentes das maiores empresas portuguesas e dizer: vamos aqui trabalhar em conjunto para pôr este país a crescer. O que é que vocês querem? O que é que eu quero? O que é que eu quero em termos de Estado Social, em termos de receita fiscal, em termos de serviços? O que é que vocês podem oferecer e o que é que precisam para chegar ao objetivo de crescermos 3, 4% ao ano? Para além disso, há partidos que têm programas que são claríssimos nos seus objetivos económicos, Uhum. há outros que são claríssimos nos seus objetivos fiscais. A fiscalidade é uma coisa maravilhosa. Aumentar impostos produz um resultado imediato, Uhum. resolve os problemas de gestão do governante Exato. e subcarrega normalmente uma minoria de pessoas e produz uma quantidade de sorrisos muito grande para os que são beneficiários dessa carga fiscal que incidiu sobre uma parte das Porquê que pessoas. acredita que muito se fala sobre a necessidade de baixar o IRC, mas na verdade são muito poucas as empresas que pagam IRC neste país. Sim, E porquê é porquê? que Porque faz são tanto poucas, sentido? porque são Exato. poucas. E acredita também que há um problema em Portugal de ostracizar as grandes empresas e que acaba por Isso é travar a adesão. cultural, isso é cultural. Em Portugal, quem é rico é porque herdou, casou ou roubou. Eu tenho a sorte de ser filho, de um homem que chegou a Portugal em 1951 com um diploma de engenheiro químico no bolso e a escova de dentes e não tinha mais nada. Sim. E o E que ele conseguiu construir. fez e o que ele fez é uma empresa que hoje em dia tem 2000 que emprega 2.500 pessoas. É absolutamente notável o que o engenho, o trabalho, a dedicação e a inteligência das pessoas, dos trabalhadores, dos empresários pode fazer. Uhum. E portanto, para si, é uma coisa que tem que se aprender nos bancos da escola e começar nas camadas mais jovens a incutir esse sentido de empreendedorismo e de cultura de mérito. Nós temos que olhar para as empresas como centros de criação de riqueza, prosperidade e emprego. É as empresas que fazem rodar eh, a economia. Eu não sei se isso deve ensinar nos bancos da escola. O que eu digo é que quem chega às empresas tem que viver numa cultura de colaboração, de ser querido pela sociedade. Agora, se calhar, há alguns comportamentos de empresários e de gestores que devem ser alterados justamente para promover esse espírito de colaboração e de retorno mútuo entre os vários agentes. Nesta reta final para as eleições, nós já percebemos que tanto PS como a AD propõem um aumento do salário mínimo, partindo do princípio que o governo que resultará de uma destas fações, hum, as empresas têm capacidade de pagar um salário mínimo mais elevado? Ok? Há duas perguntas aí. Ahm, Oferecer salário mínimo mais elevado, todos o fazem, é eleitoral, cai bem, mas não é isso que se deve dizer.
O que se deve dizer é como é que aumentamos o PIB para poder salários mais elevados a todos. Fui eu que criei a expressão, já lá vai quase 10 anos, do salário digno. Uhum. E depois houve uma colega sua na SIC que me perguntou: o que é um salário digno? O salário digno é eu chegar ao dia 29 do mês e ainda ter dinheiro para levar a família a jantar fora. Uhum. Isso é que é aquilo que nos proporciona uma vida confortável, uma vida segura. Se as empresas têm dinheiro para pagar salários mais elevados, há umas que têm. Quais? As mais inovadoras, aquelas que têm produtos e serviços mais diferenciados, aquelas que conseguem ter uma margem de comercialização mais elevada, aquelas que aplicaram, olha, o engenho, a inteligência e a dedicação ao produto, ao seu produto, para poder ter lucros mais elevados. O lucro é a medida de saúde da empresa. Concorda com o Fernando Alexandre quando ele dizia que o aumento do salário mínimo permitiu precisamente acabar com as empresas zombie que não tinham precisamente capacidade de progredir e de sair daquele marasmo em que se encontravam? Não faço a mínima ideia, porque não conheço nenhumas estatísticas oficiais Uhum. que Que confirmem isso. Não corroborem isso. sei, não consigo responder à sua Acredita pergunta. que nos próximos tempos as empresas vão continuar a contratar ou antecipa que já passámos esse ciclo e vamos continuar a começar a assistir ao aumento do desemprego? Digo continuar porque temos vindo a subir paulatinamente a taxa nos últimos 8 meses. Olha, os ciclos económicos, o aumento de emprego, efetivamente, é um fator lag que segue decisões eh, do governo, políticas do governo. Nós, nos últimos 8 anos, não tivemos grandes políticas económicas do governo, não tivemos reformas, portanto, eu não estou à espera que haja grandes alterações em termos de emprego. Agora, há um dado importante. Nós, quando temos, o PIB cresceu mais de 2% ano passado, mas continuamos a ter uma taxa de desemprego de 6%. Uhum. Não conseguimos baixar abaixo dos 6%. O que é que isso quer dizer? É uma taxa de desemprego em equilíbrio. Os 6% ou não querem trabalhar, ou não são empregáveis, ou desistiram de procurar Uhum. emprego. Isso é muito elevado. Por exemplo, os Estados Unidos conseguem 3% de taxa mínima Mínima de de desemprego. desemprego. Baixar abaixo dos 3% não se consegue. Agora, 6% é muito, muito elevado. Por isso é que nós estamos a acolher trabalhadores estrangeiros para vir fazer trabalhos que os portugueses não querem fazer, ou porque recebem um subsídio e estão confortáveis com o subsídio, ou porque não têm conhecimentos para fazer esse A trabalho. solução seria a reconversão da mão de obra que se encontra nessa situação que desistiu de procurar, que está desincentivada? Não, é a reconversão das empresas como motor do resto. Pois é evidente que nós temos que ter reformas a nível de educação e que temos que ter a formação profissional e vocacional para aumentar o nível de qualificações e de competências da mão de obra, da sociedade, Uhum. da população que trabalha, justamente para nós podermos ir buscar dessa diferença dos 6 para os 3%, há centenas de milhares de trabalhadores. Isso é muito importante. À Eh, volta de 100 mil. Considera que existe, de facto, uma dificuldade em Portugal em encontrar os recursos humanos de que as empresas realmente necessitam? Isso em todos os países, aquelas competências que são mais desejadas são muitíssimo bem pagas. Um informático em Portugal recebe muitíssimo bem. Um engenheiro mecânico, eletrotécnico, agora novas eh, Engenharia aeroespacial, por exemplo? engenharia aeroespacial. Uhum. Nós não temos assim uma indústria aeroespacial tão importante em Portugal. Mas é um curso que tem imensa saída e depois que comanda salários muito elevados nas empresas que estão neste momento a diversificar o seu leque de competências e que acham muito interessante estar a recrutar pessoas com uma forma de pensar diferente e com conhecimentos diferentes. Voltando um pouco atrás ao que disse que nos últimos 8 anos o governo não tinha feito grandes reformas. Considera que foi uma oportunidade perdida a maioria absoluta que o governo socialista obteve? Ouça, isso é uma pergunta completamente política, é uma política para o eleitorado e para se exprimir no próximo dia 10 de março. Ahm,
Eu, se tivesse sido governo, tinha agido de forma diferente, efetivamente, tinha tido mais ambição, tinha tido a ambição de crescer o PIB. O doutor António Costa sempre considerou o PIB como uma variável exógena, que depende da economia alemã, Uhum. depende das importações dos outros países e que funciona como motor da economia portuguesa. Eu, como gestor, sei que posso agir sobre Portugal da mesma maneira que se age sobre uma empresa, com políticas, com estratégias, com medidas económicas, para, com investimento para aumentar. Obviamente, o governo teve um problema muito grande, foi repagar a dívida. Uhum. E isso condicionou por completo. Isto é muito importante, isto é verdade. Isto condicionou a política do governo nos últimos 8 anos. Uhum. A questão das contas certas é absolutamente essencial. E isso o governo fez muito bem. Foi Percebeu uma esse. política que começou com Vítor Gaspar, continuou com Mário Centeno, com todos os outros ministros e agora com Fernando Medina, Uhum. foi bem feito. E conseguimos baixar de 135% a dívida em relação ao PIB para abaixo de 100%. Uhum. Isso foi bem feito. A um custo gigantesco. Agora, isso leva-me a falar de Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho hum, foi o médico que veio tratar uma doença que começou no governo De António que o Sócrates. precedeu, que o De José precedeu Sócrates, sim. muito bem. E eu, quando administro quimioterapia a um doente, faz-lhe muito mal Uhum. durante a sessão de quimioterapia. É doloroso, mas depois salvamos a vida Uhum. do Do doente. doente. Pedro Passos Coelho teve um erro fundamental, foi um erro de comunicação, porque ele, em vez de associar a crise, o tratamento que estava a administrar à doença que foi provocada antes dele, não, associou o tratamento a ele próprio e com mais consequências para ele, Não acha estranho que infelizmente. ao fim de 8 anos nós continuamos a discutir a Troika Acho do ponto de vista político em vez de estarmos a acho discutir o que futuro? tem toda a razão, tem que ir para o governo. Nós temos que estar a olhar para o futuro que nós olhamos. Temos a fixação do passado. Uhum. Tem o país fixa-se sobre um acontecimento que vai fazer 50 anos daqui a 2 meses. Ah, Já não podemos continuar assim, temos que olhar para o futuro, com ambição. acredita que uma solução governativa, já se percebeu que tende-se a acreditar naquilo que são as sondagens, será quase impossível de haver um governo de maioria que ressaia das eleições de dia 10 de março. Um governo de coligação é mais democrático, fará melhor à saúde económica do país? Isso é uma pergunta para o dia 11 de março. Uhum. Eu acho que a comunicação social tem gasto um tempo enorme a discutir cenários que vão depender da vontade do povo que se vai exprimir no dia 10 de março. Uhum. Qualquer discussão prévia sobre o que vão ser os resultados, o que é que as sondagens nos dizem, é para mim fútil. O que nós temos que nos concentrar é o que é que os partidos querem para os próximos 4 anos. Isso é que é importante. Uhum. Quais são as políticas de crescimento? Qual é a ambição que nós queremos imprimir ao país? Isso é que é importante. Do seu ponto de vista, Coligações, isso tudo não. do seu ponto de vista, o governo que sair, o que sair, qual é que seria as primeiras medidas nas quais se deveria focar? Olha, hum, governar não é perturbar. Governar é ouvir, é saber o que se tem que fazer, é ter planos. Eu estou-lhe a responder assim, de uma forma vaga, no abstrato, de propósito, Uhum. porque não quero prender o próximo primeiro-ministro, um bocadinho pretencioso da minha parte, mas a medidas. Eu volto àquela ideia, nós temos que arranjar um consenso a nível da economia Uhum. sobre qual é o futuro deste país. Como é que vamos atrair mais investimento? Aí voltava um conceito do governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas, da Da diplomacia diplomacia económica. económica. Obviamente, isto são tudo coisas que só produzem resultados a longo prazo. Isto demora 1 ano, 2 anos, 3 anos a ter resultados. E os governos e os partidos, os políticos,
estão completamente viciados nas medidas de curto prazo. Portanto, nós temos que olhar para o longo prazo. Temos de olhar para o futuro que a Mónica estava a falar Uhum. agora mesmo. Mas, por exemplo, identifica problemas-chave. Estou a pensar, por exemplo, o problema da habitação, da saúde, da justiça. Isso para si não são áreas fundamentais que deveriam ser Eu dou-lhe abordadas? medidas imediatas sobre a justiça. Os juízes magistrados, neste momento, têm indicadores de desempenho, KPIs, que incidem sobre as coisas erradas. Uhum. Por exemplo, mede-se o número de pendências em vez de se medir a pendência mais antiga para um juiz. Em termos de justiça, temos tantos pontos de decisão, logo de inflexão da decisão, que estamos continuamente a ter alterações na decisão. As possibilidades de recurso são quase Um infinitas. magistrado do Ministério Público decide prender um Presidente da Câmara durante 21 dias. Vem outro magistrado a dizer: não, não, não há razão para ele estar preso. E não, a sociedade não tem uma percepção da eficácia da justiça, porque as decisões estão a ser Mas continuamente talvez também por falta de alteradas. simplicidade do nosso sistema legislativo. Sobretudo, absolutamente, nós, as a justiça só existe em Portugal quando ela transita em julgado. Isso pode acontecer durante anos e anos e anos e anos. Nos Estados Unidos, Inglaterra, noutros países da Europa, quando uma pessoa é condenada à prisão, é presa no primeiro dia da decisão de primeira instância. Uhum, exato. Não, cá não, cá fica-se à espera, Fica-se à espera fica-se à da decisão espera, final. fica-se à espera. E criou-se, e os arguidos, sobretudo aqueles que têm mais visibilidade, habituaram-se a ter um discurso de inocência completa, às vezes credível, e como a justiça não tem credibilidade, o cidadão fica na dúvida. Pronto, justiça. Serviço Nacional de Saúde. O PS criou o Serviço Nacional de Saúde com muito mérito e 45 anos mais tarde deu cabo dele. É inaceitável o que nós temos neste momento no SNS. É um fator de coesão nacional, talvez o mais importante que nós temos. Uhum. Temos que defender o Serviço Nacional de Saúde a todo o custo. De que forma? Olha, o Deng Xiaoping dizia uma coisa extraordinária. Pouco importa a cor do gato desde que apanhe ratos. Uhum. E o que é isso em servir no Serviço Nacional de Saúde? É Usar os salvar privados. vidas. E se fosse usar os privados se assim for necessário e não haver tabus a este Usar nível. os privados se assim for necessário. Agora, eu conheço bem a forma de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Há muita ineficiência, Uhum. há muita ineficiência, há muita centralização da decisão. Eu dava aos administradores dos hospitais muitíssimo mais poderes. Eu uma vez tive uma conversa com o Presidente do Conselho de Administração de um dos maiores hospitais públicos do país e que me disse que todos os dias tinha que infringir a lei Uhum. para que o seu hospital funcionasse. E eu admirei a coragem desta pessoa que me disse aquilo com aquela franqueza. Isto é muito grave quando se diz que eu tenho que infringir a lei para que o meu hospital funcione. Nós temos que dar muitíssimo mais poder e autoridade ao administrador hospitalar e não ao secretário de Estado que lhe telefona para lhe dizer como é que vai fazer as coisas. Para terminarmos, porque já estamos aqui absolutamente fora do nosso tempo, as empresas estiveram ou estão em stand-by à espera dos resultados destas eleições ou continuaram Ah, a se sua nós vida, esse business ficássemos à as usual? espera, se nós ficássemos à espera desse resultado, abríamos de falência no fim do mês. As empresas têm que continuar, independentemente dos governos, porque a economia não para e nós não paramos. Peter Vilax, muito obrigado pela sua presença. Foi um Nós prazer. ficamos por aqui. Fique connosco. Obrigado.